Olá, tudo certinho? Hoje vamos falar sobre os fundamentos existenciais da psicoterapia de Hallmeyer. Centro Universitário Estácio Bahia, Campus Gilberto Gil, Disciplina Teoria Existencial e Humanismo, Docente Clérisio Araújo, Discentes Adson Nery dos Santos, Evelyn Cristália Batista de Andrade, Ingrid Almeida da Silva, Jéssica Lira de Araújo, Jussara Souza dos Santos, Karine Lopes Conceição Santos, Larissa de Andrade Lacerda, Teoísa Cristina de Castro Xavier, Tatiane de Jesus da Silva. A psicologia existencial, Rollo May. O existencialismo é uma atitude, uma abordagem dos seres humanos, não um grupo ou uma escola especial. Também não é um sistema de terapia. Embora lhe dê subsídios relevantes, não é um conjunto de técnicas, embora possa dar-lhes origem. É antes uma preocupação em compreender a estrutura do ser humano e sua experiência, a qual deve, em maior ou menor grau, estar subordinada toda a técnica. Olá, nada melhor do que eu mesmo para me apresentar. Meu nome é Rollo May, nascido em 21 de abril de 1909, no vilarejo de Ada, no estado de Ohio, nos Estados Unidos da América. Sou conhecido também como pai da psicologia existencial. Agora eu vou falar um pouco sobre 3 princípios orientadores que são fundamentos necessários para a psicoterapia. O primeiro princípio nos diz que a ciência deve ser relevante para as características distintivas daquilo que nós estamos tentando compreender, neste caso, o ser humano. Isso significa que o essencial na psicoterapia é o foco nas qualidades que diferenciam cada paciente na sociedade. Nós psicólogos, quando estamos em terapia, não devemos ficar preocupados com os porquês e comos dos problemas que trouxeram nosso paciente ali, e sim com as características que constituem esse paciente como uma pessoa existente e única no mundo. O segundo princípio fala que o mais simples pode ser compreendido e explicado apenas pelo mais complexo. O que quer dizer que quando surge um novo nível de complexidade, este nível se torna decisivo para a nossa compreensão de todos os níveis prévios. Ou seja, quando surge uma nova função, todo o padrão que existia anteriormente no organismo se modifica. Altera-se toda uma gestalt. E a seguir o organismo ele pode ser compreendido apenas em termos dessa nova função. E o nosso terceiro e último princípio nos fala que a nossa unidade de estudo é, antes de mais nada, 2 pessoas existentes em um mundo. O mundo, no momento, sendo representado pelo consultório do terapeuta. Ou seja, o que é mais importante não é o problema que o paciente traz, como um padrão de comportamento, uma fobia ou um diagnóstico de uma doença, mas o mais importante é o vínculo que se estabelece entre os dois e todo o contexto do consultório e o que pode surgir a partir dali. É importante na psicologia existencial entender as características essenciais que constituem o cliente como uma pessoa existente, que constituem esse eu como um eu. Rollo May propôs 6 processos, que ele chamou de características ontológicas. A primeira característica é a centralidade, que todos nós seres humanos temos e compartilhamos com outros seres vivos também. Mas, com o ser humano, ela nos dá uma base para entender melhor a neurose. A neurose é um método que o indivíduo emprega para preservar seu próprio centro. Ou seja, a neurose é um ajustamento necessário pelo qual a centralidade vai ser preservada. Sendo assim,
temos a segunda característica ontológica. Toda pessoa tem um caráter de autoafirmação e necessidade de proteger sua centralidade. Essa necessidade Rollo May chamou de coragem. Sem essa coragem, perde-se o ser. No terceiro processo, todas as pessoas existentes têm a necessidade e a possibilidade de sair de sua centralidade para participar de outros seres. Se o organismo vai muito longe, ele perde sua centralidade, sua identidade. O neurótico tem tanto medo de se perder seu centro conflitante que se recusa a sair e acaba vivendo reações estreitas, o que bloqueia seu crescimento e desenvolvimento. O quarto princípio é o lado subjetivo da centralidade, que é a percepção. Essa percepção está presente em formas de vida além da humana. Um exemplo é a foca, que em seu habitat natural levanta a cabeça durante sono, temendo que caçadores se aproximem furtivamente. Essa percepção é chamada de vigilância e é identificada como forma primitiva e simples nos animais, que nos humanos se transforma em ansiedade. Os primeiros 4 princípios do processo característico são compartilhados entre todos os seres vivos. Os primeiros 4 processos característicos que meus colegas falaram são compartilhados entre a pessoa existente e todos os seres vivos. Já o quinto processo refere-se a uma característica especialmente humana. A forma exclusivamente humana de percepção é a autoconsciência. O autor afirma que com certeza a percepção é o que se passa numa reação neurótica da pessoa frente a uma ameaça. Como exemplo, ele nos traz a experiência da Sra. Hutchins em suas primeiras horas, quando May ainda se constituía como uma ameaça para ela. A consciência, por outro lado, não é somente a minha percepção da ameaça do mundo, mas a minha capacidade de conhecer-me como uma pessoa que está sendo ameaçada, a minha experiência própria como uma pessoa que possui o mundo. A consciência é a capacidade do homem de transcender a situação concreta e imediata, de viver em termos do possível. É tarefa do terapeuta, portanto, não somente ajudar o paciente a tornar-se cônscio, mas, mais importante, ajudá-lo a transmutar sua percepção em consciência. A percepção é o seu conhecimento de que alguma coisa no exterior está ameaçando o seu mundo. A sexta e última característica da pessoa existente é a ansiedade. Ansiedade é o estado do ser humano na luta contra o que poderá destruir o seu ser. Como afirmou Tillich, é o estado de um ser em conflito com o não ser. Uma parte deste conflito sempre será contra algo fora do eu. Contudo, o que é mais importante e considerável para a psicoterapia é a batalha íntima, o conflito dentro da pessoa à medida que ela enfrenta a escolha de si e até onde ela se colocará contra o seu próprio ser, suas próprias potencialidades. Para melhor compreensão sobre as características ontológicas, os 6 processos criados por Rollo May, que acabamos de ver, a seguir iremos analisar o caso de sua paciente Hudson, onde Rollo May associa-se algumas situações de sua paciente às características. Aqui está uma paciente, Sra. Hutz, que veio ao meu consultório pela primeira vez. Uma mulher suburbana de mais ou menos 35 anos de idade. Ela tenta conservar sua expressão equilibrada e sofisticada, mas ninguém deixaria de ver em seus olhos algo do terror de uma coça assustada ou de uma criança perdida. Sei, pelo que seus neurologistas já me disseram, que seu problema presentemente é o retasamento histérico da laringe, em decorrência do que ela pode falar somente com uma constante rouquidão. Formulei a hipótese pelo seu teste de Rorschach, que ela sentirá toda a sua vida a sensação de: se eu declaro o que realmente sinto, serei rejeitada. Nestas condições, é melhor não falar nada. O que te trouxe aqui, Sra. Hutz? Bom, eu fui a outro terapeuta. Participei de umas 6 sessões, mais ou menos um mês antes de te procurar. Ele me disse que eu deveria recuperar minha confiança, que eu era peculiar, controlada.
Fiquei muito agitada e logo interrompi o tratamento. Agora, como a senhora Rhodes fala roucamente, ela olha para mim com uma expressão que é um misto de temor e esperança. Obviamente, um relacionamento existe entre nós, não somente aqui, mas já existiu antecipadamente, na sala de espera, e mesmo desde que ela pensou em vir. Nesse sonho eu estava procurando um bebê de quarto em quarto. A sensação que eu tinha é que a casa era interminável. E eu lembro que ela ficava no aeroporto. Eu pensava que aquele bebê pertencesse a outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, era como se eu achasse que a pessoa deixaria eu ficar com ele. Em um momento do sonho parecia que eu colocava ele no bolso do meu hobby, mas ao mesmo tempo parecia que eu colocava no hobby da minha mãe. Era um pouco confuso. E ao mesmo tempo eu estava tomada pela ansiedade de daquela forma de estar guardando o bebê, ele poderia se asfixiar. Aí do nada eu fiquei alegre porque descobri que o bebê estava vivo. Só que nesse momento do sonho eu tive um estranho pensamento, que foi: devo matá-lo? Essa casa ficava no aeroporto, onde eu, aos 20 anos, aprendi a voar desacompanhada. O bebê estava associado a seu filho mais jovem, a quem ela identificava regularmente consigo mesma. Permitam-me omitir a ampla evidência associativa que nos convenceu a ambos, a ela e a mim próprio, de que o bebê representava ela mesma e, especificamente, a consciência de si mesma. O sonho é uma expressão de emergência e crescimento da autoconsciência, uma consciência que ela não está ainda certa de ser sua, e uma consciência que ela considera destruidora no sonho. Mais ou menos 6 anos antes da terapia, a senhora Rhodes havia abandonado a fé religiosa de seus pais, com os quais, à maneira deles, ela havia tido um relacionamento muito autoritário. Então, ela uniu-se a uma igreja de sua própria crença, mas ela nunca ousou falar a seus pais a respeito disso. Pelo contrário, quando eles a vinham visitar, frequentava a igreja deles sob muita atenção, temendo que um de seus filhos revelasse o segredo. Depois de mais ou menos 35 sessões, quando estava considerando a ideia de escrever a seus pais comunicando a respeito de sua troca de crença, ela sofreu por um período de 2 semanas desmaios parciais no meu consultório. Então, você está pensando que eu poderia me tornar uma psicótica? Considerando que qualquer um de nós pode, em alguma ocasião, passar por tal episódio, não via razão por que ela pudesse mais do que qualquer um outro de nós. E perguntei se seu temor de se tornar psicótica não seria antes ansiedade originada pela sua atitude contrária a seus pais, como se o fato de ser genuinamente ela mesma o sentisse equivalente a ficar louca. Observei muitas vezes que os pacientes sentem esta ansiedade ao serem eles mesmos, como equivalente à psicose. Isto não é surpreendente, porque a conscientização dos desejos de cada um e a afirmação dos mesmos envolve a aceitação da própria originalidade e singularidade. Implica que se deve estar preparado não somente para ficar isolado daquelas figuras paternas, das quais se esteve dependente, mas também nesse instante permanecer sozinho em todo o universo psíquico. Em minha opinião, a análise das características do ser existente, estas características ontológicas que tentei apontar, pode nos dar uma base estrutural para a nossa psicoterapia. Pode nos dar também
uma base para a ciência do homem que não fragmentará e destruirá a humanidade do homem ao estudá-lo. Boa noite, meu nome é Jussara e vou pedir a vocês que, se possível, encontrem uma posição confortável. Se possível, deite-se de costa. Gostaria de pedir também que vocês fechem os seus olhos e presentifique o seu corpo. Desvie sua atenção de fatos exteriores e observe o que está acontecendo dentro de você. Observe qualquer desconforto e veja se consegue encontrar uma posição mais confortável. Relaxe os ombros. Se for necessário, mexa a cabeça, movimente a cabeça para um lado e para o outro. Estique as pernas, mexa os dedos do pé, movimente suas mãos, relaxe. Respire, sinta a sua respiração, perceba-se, perceba a respiração. Perceba seu coração, dê atenção a você, sinta você, sinta a sua respiração. Se por acaso surgir algum pensamento de tristeza, vivencie essa tristeza. Se der vontade de chorar, chore. Se sentir alegria, vivencie esta alegria. Preste atenção na música. Preste atenção na minha voz. Principalmente perceba-se. Perceba as sensações físicas, sentimentos e pensamentos. Sem tentar brigar, sem tentar questioná-los. Respire. Solte a respiração, deixando-as mais fluida, mas mantendo-se no aqui e agora. Talvez venham pensamentos, questionamentos, não os detenham. E se eles vierem, e sejam muitos, peço que tragam até a planta dos seus pés. Observe que parte do seu corpo se fazem presente e que parte parecem vagas e indistintas. Se você sente a presença de alguma área tensa, veja se consegue deixar esta tensão ir embora. Se não conseguir, retece esta parte deliberadamente, para ver quais os músculos que você está empregando nesta tensão. Depois solte. Agora, focalize a sua atenção no seu respirar. Observe a sua respiração. Perceba-se. Conscientize-se de que todos os detalhes da sua respiração. Observe todos os detalhes. Sinta o ar se movendo através do seu nariz ou da sua boca. Sinta-o mover-se pela sua garganta. Observe a sua respiração. Sinta o seu peito e a sua barriga se mover enquanto você respira. Então respire. Agora, imagine que a sua respiração é como as ondas suaves numa praia e que cada onda retira algumas tensões do seu corpo.
você se solta cada vez mais. Agora imagine você colocando todos esses pensamentos e imagens numa jarra de vidro e passe a observá-los. Observe cada imagem sem descartá-las. Observe-as. Observe cada pensamento. Examine-os. Como são estes pensamentos? Como são estas imagens? E o que fazem quando vocês a observam? À medida que mais pensamentos e imagens chegam à sua cabeça, ponha-os nas jarras também e veja se conseguem aprender sobre eles. Que lição eles lhe trazem? Agora, pegue esta jarra e derrame pensamentos e imagens. Observem pensamentos e imagens sendo derramados da jarra. Observe enquanto eles fluem e desaparecem. E a jarra vai esvaziando-se. Observe. Observe cada imagem atentamente. Observe cada pensamento. Até então, vai observando e até que enfim a jarra fica vazia. Agora gostaria que você imaginasse que você é uma roseira. Torne-se uma roseira. Descubra como é ser esta roseira. Deixe sua fantasia se desenvolver e veja o que pode descobrir sobre a roseira. Que tipo de roseira você é? Onde você cresce? Como são suas raízes? E em que tipo de chão está enraizada? Sinta essas raízes se aprofundando sobre a terra. Veja se consegue sentir suas raízes penetrando no solo. Como são seus caules e os seus ramos? Como são as suas folhagens? Descubra todos os detalhes de ser esta roseira. Como é o seu meio ambiente? Em qual local você está plantado? Agora, imagine como é ser uma roseira. Como é sua vida sendo esta roseira? O que você experiencia e o que acontece com o passar das estações do ano? Continue a descobrir mais detalhes sobre a sua existência como roseira. Como você se sente em relação à sua vida e o que acontece com você? Deixe suas fantasias prosseguir mais um pouco. Daqui a pouco lhes pedirei que abram os olhos e voltem ao grupo e expresse sua experiência de ser a roseira. Quero que você conte na primeira pessoa e no presente, como se estivesse acontecendo agora. Agora, vou pedir que você abra os seus olhos, assim, e diga como se sente. E se expresse, e expresse a sua experiência de ser uma roseira.
Boa noite, eu me chamo Jéssica. Neste momento, peço para que você, ao abrir seus olhos, pegue um pedaço de papel, lentamente, uma caneta ou até mesmo um lápis. Neste pedaço de papel, escreva 3 coisas pelas quais você tem medo, da seguinte forma: eu tenho medo de. Complete-as. Pense em tudo aquilo que te causa medo, muito medo, no que te traz aquela angústia, aquela tristeza, que você evita pensar. Escreva-os. Coloque exatamente neste pedaço de papel. Agora, abaixo, ou até mesmo na parte de trás deste papel, pega essa mesma sentença, as 3 que você escreveu. Eu tenho medo de, e as completou. Utilize a mesma sequência, colocando em eu gostaria de. Não mude nada, só troque o início, a qual eu acabei de falar.
Você a conseguiu trocar? Agora tome consciência. Veja que as mesmas coisas pelas quais você tem medo, muitas delas é o que você gostaria de fazer e algo lhe impede. Não sei exatamente o que você escreveu aí, neste pequeno pedaço de papel, mas tenho certeza que ao tomar consciência, eu gostaria de, você vai perceber que você tem muito a fazer. Vou vos deixar aqui 2 mensagens do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Harmon Smith. Quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é inteiramente pura, como o céu aberto. Estresse, irritação e raiva pode deixar o céu nublado por um tempo, mas não pode poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu aberto permanece. Página 22. A outra citação que lhe trago aqui sobre consciência fica localizada na página 23 e está relacionada com a dinâmica que acabei de aplicar. As lembranças lhe causam dor? Tente permanecer no presente. Traga sua atenção para o aqui e o agora. Perceba que seus pensamentos se acalmam quando você se encontra no presente. À medida que seus pensamentos se tranquilizam, as suas lembranças também se aquietam. Porque as lembranças, em essência, são apenas pensamentos. Covid-19. O caos vem para unir. Lave as mãos, fique em casa, usa máscara só em caso de sintomas.